Falta mais de um mês até o Oscar, mas eu já quero começar a falar um pouco sobre as possibilidades de vencedores, ou apostas para vencedores, com um objetivo bem claro aqui, da gente ir observando com o tempo o quanto isso vai mudando. Eu falei muito na live que a gente fez na semana passada, que esse lance de Oscar vai se criando uma segunda fase de campanha após as indicações. Então muita coisa pode mudar nessa segunda fase. Tem filmes que podem perder força, que podem sofrer de alguma forma com algum tipo de polêmica, né? Eu já comentei com vocês sobre a relação da inteligência artificial envolvendo Emília Pérez e o Brutalista, muitas polêmicas envolvendo Emília Pérez. Isso realmente vai pesar contra esses filmes? Ainda estou aqui, agora consegue indicações, muita gente ainda não tinha visto o filme, vai começar a ver o filme agora. Isso pode mudar, isso pode alavancar o filme, ele tem chances de ganhar filme internacional? Bom, isso é algo que a gente vai observando com as premiações, a gente vai observando com os comentários que vão rolando, como esse hype aumenta, diminui e o quanto vai mudando. Então o objetivo desse vídeo de hoje é observar essas categorias no hoje, como as coisas estão agora. Emília Pérez vai perder força posteriormente? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas hoje a gente tem que encarar o filme como um filme que teve 3 indicações, um filme que até agora em nenhuma das premiações mostrou algo que não goste desse filme, né? Ele foi muito bem recebido no BAFTA, ele foi muito bem recebido em todos os sindicatos, ele foi muito bem recebido com indicações ao Oscar. Pode ser que isso mude? Pode, mas no momento a gente tem que observar o hoje, então vai ser justamente essa a ideia do vídeo de hoje. Vou falar das minhas apostas de agora para cada uma das categorias, justamente para a gente poder observar como lá perto da premiação, lá perto do Oscar, que acontece no começo de março, se isso tudo mudou. Sempre lembro do caso de Coda, né, No Ritmo do Coração, que ganhou o Oscar de melhor filme, e nesse momento ele tinha 3 indicações, não era cotado para ganhar nada além de ator coadjuvante, nem foi indicado para montagem, não foi indicado para direção também. Era um filme que era dado como 7ª, 8ª força naquela época, e depois, nessa segunda fase, a Apple investiu muito dinheiro, fez uma campanha dizendo que não tinha como não gostar, não tinha como não amar esse filme. Teve todo um boicote para melhor filme contra Ataque dos Cães, no final ele vence o Oscar. Isso pode se repetir? Pode. Vai se repetir? Não sabemos, não tem como prever. Qualquer pessoa que tente afirmar alguma coisa nesse sentido agora seria apenas especulação. Então vamos brincar um pouco, vamos também falar sério em relação a todas essas categorias, tirando curtas ainda, porque eu tô começando a assistir alguns curtas, não devo assistir todos e tal, mas pelo menos vou assistir alguns, mas ainda falta assistir praticamente todos. Vou fazer comentários de alguns filmes que não vão ter crítica aqui no canal, documentários, curtas, lá no Instagram do 16mm, então siga o Instagram do 16mm também. Considere se transformar em membro por R$ 6,90 por mês, você ajuda muito esse canal a continuar existindo. Deixe também minhas redes sociais, meus projetos aqui embaixo no primeiro comentário fixado, que eu tenho um curso de cinema para quem quer estudar e conhecer mais, eu tenho um cineclube para quem gosta de conhecer e debater bastante cinema, e também, se você estiver assistindo pelo celular, dê um hype no vídeo, hypar aí embaixo, que ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para as apostas, começando por canção original. Canção original, a gente tem o caso da canção da Diane Warren, que também é da Netflix e é a maior chance da carreira da Diane Warren, que é indicada todos os anos praticamente, mas que nunca venceu o Oscar. Acho que vai continuar sem vencer, mas assim, há uma possibilidadezinha, mas eu vejo o El Mal levando todas as premiações dessa categoria, e acho que deve continuar assim. Eu acho até que o filme que mais tinha chance de tirar esse prêmio de El Mal, de Emília Pérez, era a de Robô Selvagem, que acabou não sendo indicada. Indo para a categoria de melhor trilha sonora, que a disputa é entre o Brutalista e Conclave, mas desde que eu assisti o Brutalista, eu tinha bem claro na minha mente que esse filme venceria trilha sonora, fotografia e direção. Não porque eu acho que seja exatamente bom isso no filme, mas porque é o filme que se vende a partir disso, né? O filme que tem toda uma narrativa, todo um discurso, toda uma trilha sonora chamativa, o discurso mesmo de ter sido filmado em VistaVision 70mm, a dificuldade de se fazer com um valor mais baixo, e claro, agora o lance da inteligência artificial pode
prejudicar em alguma coisa ou outra? Vai prejudicar? Não sabemos, temos que observar, mas continuo mantendo que eu acho que o Brutalista ganha essa categoria de trilha sonora e ganha fotografia também, mas a gente já chega lá. Maquiagem, essa é uma das categorias que eu vejo a Substância com muita força. O Wicked tem alguma chance aqui também, mas essa categoria é uma das categorias de A Substância. Talvez a principal categoria de A Substância, mais do que a Demi Moore até para melhor atriz. Maquiagem e penteado é a categoria que a Substância já era cotado mesmo antes de saber que a Substância ia ter força nas categorias principais. Já design de produção, não descarto o Brutalista aqui. Vamos ver, mais uma vez, como todo esse lance da inteligência artificial que foi usado, depois saiu, que foi usado para compor alguns cenários. O filme fala muito sobre brutalismo, fala sobre essas construções arquitetônicas. Então, não descarto o Brutalista aqui, mas para mim essa é a categoria que o Wicked vence, né? É a categoria que o Wicked tem um discurso muito forte. Por mais que muita coisa seja realmente filmado em fundo verde, esse tipo de coisa, mas eles têm o discurso de que grande parte daqueles cenários foram realmente construídos. Isso pode até não aparecer muitas vezes no filme, mas não importa. Para os votantes, o vídeo de bastidores, muitas vezes, na maioria das vezes, importa mais do que o filme em si, do que está em tela no filme em si. Melhor figurino já é uma categoria que eu acho que talvez seja a que Nosferatu tenha mais chance de crescer realmente e disputar esse prêmio de melhor figurino. Mas no momento eu ainda mantenho com o Wicked, acho que o Wicked é até um voto mais fácil, tem figurinos mais chamativos nesse lado até da fantasia e tudo mais. Então ainda mantenho o Wicked aqui, mas eu acho que a disputa vai ficar entre os dois. Não descarto completamente Gladiador nessa categoria, mas consideraria mais Gladiador 2 nessa categoria se Gladiador tivesse as indicações que esperava-se inicialmente. A partir do momento que a gente vê que a academia, de forma geral, parece que não gostou mesmo de Gladiador 2, fica um pouco mais difícil, apesar desse trabalho mesmo de figurino ser muito bom e muito chamativo. No filme, melhor som, essa para mim é uma das categorias mais em aberto. Duna, Wicked e Um Completo Desconhecido. Coloco Duna ainda nessa categoria, mas com um pé atrás, porque Duna tem o lance de ser uma sequência, tem o lance de ser um filme lançado no começo do ano e tudo mais, mas principalmente o lance de ser uma sequência, e alguns dos trabalhos são semelhantes, inclusive em trilha sonora não pôde ser considerado, né, foi desclassificado por ser uma sequência, por ter arranjos parecidos, esse tipo de coisa. Eu acho que de alguma forma isso pode ter pesado em muitas outras categorias. Vamos observar aqui em melhor som, que é uma das que Duna tem mais chance, eu acho que é uma das duas categorias que Duna tem realmente chance de vencer aqui nesse Oscar. Wicked, Um Completo Desconhecido, dois filmes que trabalham com música diretamente, tem grandes chances aqui. Efeitos visuais seria a segunda categoria que eu consideraria Duna. Hoje a minha aposta, mas com um pé atrás, disputa com o Planeta dos Macacos, o Reinado. Acho que vai ficar entre os dois aqui. E aqui eu ainda aposto em Duna, justamente porque Planeta dos Macacos, o Reinado não é uma sequência exatamente, mas é uma sequência, né? Faz parte da mesma franquia, que já foi considerado e que já venceu prêmios no Oscar, né? Então, justamente por isso, no momento eu fico com Duna parte 2 nessa categoria. Montagem, essa categoria pra mim é a mais estranha de todas aqui, né? Porque o Brutalista parecia que ia ficar fora, hoje é dado como um dos favoritos, por exemplo. Emília Pérez tem uma montagem tenebrosa, é dado como uma das favoritas. Eu olho para essa lista aqui, acho que hoje o favorito é Conclave, minha aposta é em Conclave, e se Conclave não ganhar, aí, sei lá, né, porque os outros 4 filmes têm montagens minimamente, no mínimo, problemáticas, alguns montagens realmente muito ruins, como é o caso de O Brutalista, por exemplo, como é o caso de Emília Pérez, por exemplo, né. Então é uma categoria que poderia ser muito mais forte, acaba sendo uma categoria bem mais fraca, e hoje Conclave acho que é o único nome bom, realmente, na categoria de montagem. Eu gosto de Anora, por exemplo, mas a montagem de Anora tem os seus problemas. Enfim, categoria de fotografia, como eu disse, deve dar o Brutalista aqui, né. Colocaria Duna correndo por fora, mas essa pra mim é uma das categorias assim, que se o Brutalista não tiver nenhum tipo de perda por conta dessas polêmicas que surgiram e tudo mais, pra mim a categoria de fotografia sempre foi dada como certa pra o Brutalista. É o meu favorito? Não, mas deve vencer. Categoria de melhor documentário, essa é curiosa, né? A gente tem o crescimento de Black Box Diaries e de Sugarcane nessa categoria, mas o favorito é dado como No Other Land desde o começo.
Vamos ver como a categoria vai reagir. A gente não pode esquecer que no ano passado, depois do discurso de Jonathan Glazer, que é judeu, falando sobre o que estava acontecendo em Israel e Palestina, ele teve uma carta de muitos votantes da academia, do pessoal de Hollywood, denunciando, criticando, falando mal dele, falando um monte de coisa. Então, pensar num documentário que expõe os crimes de Israel contra o povo palestino, vencendo a categoria de melhor documentário, eu ainda tenho meu pé atrás. Vai ser minha aposta hoje, mas eu não duvido que figue entre Sugarcane e Black Box Diaries, que são dois documentários que também trabalham com temáticas importantes, mas que são temáticas talvez menos divisivas quando se pensa na academia. O comitê de documentário para indicar esse filme é mais fácil, porque é um comitê mais mente aberta, entre aspas. Quando você pega a academia inteira para votar para quem vai vencer, né? Porque as categorias são escolhidas pelos branches de cada um, né? Então quem trabalha com trilha sonora, vota em trilha sonora. Quem trabalha com fotografia, vota em fotografia. Quando é na hora de vencer, quem vai vencer os prêmios, aí a academia inteira vota em quem eles acham que vai vencer, em quem eles querem que vença. Aí eu acho que o buraco já é mais embaixo para Anotherland. Torço pelo filme, para mim o melhor documentário aqui de longe, mas ainda coloco ele com um pé bem atrás. Melhor animação, disputa entre Robô Selvagem e Flow vai ser até o final, igual foi ano passado entre o Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, e com o Menino e a Garça. Eu vou apostar em algo semelhante, no momento eu aposto em algo semelhante com o que aconteceu ano passado. Eu aposto em Flow vencendo aqui, por mais que o Robô Selvagem seja um filme com uma talvez maior visibilidade, um filme de um grande estúdio e tudo mais, mas acho que Flow pode vencer, acho que a categoria de melhor animação pode começar a ter uma guinada um pouco mais aberta todo ano. Categoria de filme internacional, hoje não dá para apostar contra Emília Pérez. Daqui um mês talvez dê. Ainda estou aqui, definitivamente não está fora do jogo a partir do momento que é indicado a melhor filme, indicado a melhor atriz também, então não dá para desconsiderar Ainda Estou Aqui, e muita gente, como eu disse, vai começar a assistir Ainda Estou Aqui a partir de agora. Mas no momento, Emília Pérez, até que se prove o contrário, dele não ganhando nada num BAFTA, por exemplo, dele não ganhando prêmios em sindicatos e por aí vai, até que se prove o contrário, Emília Pérez é o favorito nessa categoria. Categorias de roteiro original e adaptado, eu vou colocar dois filmes que parecem os mais favoritos nessas categorias e também dois filmes que podem estar brigando para o melhor filme, mas podem acabar não levando nada em categorias principais e que sobre apenas o roteiro como um prêmio de consolação, entre aspas, como acontece muitas vezes. Conclave para roteiro adaptado, Anora para roteiro original. Não descarto o Brutalista para roteiro original, não descarto nem a Substância para roteiro original, não descarto também tanto Emília Pérez como principalmente Sing Sing e Nicole Boyce na categoria de roteiro adaptado, porque podem entrar nesse mesmo lugar, né? Podem entrar nesse lugar de filmes que não vão levar a outros prêmios, Conclave até tem chance de outros prêmios, mas esses dois provavelmente não vão levar a outros prêmios, então poderia ser a categoria de roteiro, a categoria de consolação, entre aspas, como acontece todo ano. Ator coadjuvante, Kieran Culkin, difícil ele. Guy Pearce corre por fora, Jeremy Strong pode crescer e tudo mais, mas Kieran Culkin, parece que a categoria de ator e atriz coadjuvante parece que vão ser aquelas que, de novo, vão se repetindo os prêmios, né? Zoe Saldanha, atriz coadjuvante, Kieran Culkin, ator coadjuvante, por mais que esses personagens sejam meio que protagonistas nos seus filmes, ou personagens principais e tudo mais, mas devem vencer aqui nessas categorias. Categoria de melhor atriz, hoje pra mim a Demi Moore, ela tá um passo à frente de todas as outras, e não sei se eu não considero a Fernanda Torres a segunda nessa disputa, que pode ganhar força, pode crescer justamente por conta do pessoal começando a assistir mais ao filme também. Mas hoje a Demi Moore parece sólida para vencer essa categoria. Ela tem uma narrativa pronta, ela tem uma ótima atuação, ela tem todo o lance da carreira dela que está sendo utilizado, um filme que fala sobre ela mesma de alguma forma, mas só que sobre tantas outras atrizes também. Então hoje eu vejo a Demi Moore como bem sólida na categoria de melhor atriz. Melhor ator, mesmo caso de todos de O Brutalista. Hoje eu coloco o Adrien Brody, até que se prove o contrário, até que se prove que o fato de ter usado inteligência artificial para o sotaque dos atores e das atrizes mude alguma coisa, até que se prove o contrário, hoje o Adrien Brody é o favorito. Mas eu vejo um crescimento do Ralph Fiennes com mais chance e principalmente do Timothée Chalamet também surgindo como uma boa possibilidade. Não posso comentar, não vi Um Completo Desconhecido ainda, é o único que falta dos filmes indicados a melhor filme.
Melhor direção é uma categoria que está bem aberta e pode ditar melhor filme até. Hoje eu acho que o Brutalista é o favorito nessa categoria. Se as polêmicas não pesarem, o Brutalista deve vencer melhor direção. Mas eu acho que o Brutalista vence melhor direção, mas não vence melhor filme, o que acontece de vez em quando no Oscar. Não faz muito sentido isso, mas acontece direto no Oscar. Vejo hoje tanto o Jacques Audiard quanto o Sean Baker correndo por fora nessa disputa com eles, né? Os dois que correm mais forte. Vamos ver se Emilia Pérez tem essa força toda mesmo. Então, nesse caso, o Jacques Audiard teria boas chances. Vamos ver, o Sindicato e o BAFTA vão ser bem importantes para essa categoria. Melhor filme, hoje coloco um pé atrás da Emilia Pérez, né? Como eu disse, até que se prove o contrário, até que se prove que essas polêmicas realmente pesam contra o filme, o que pode pesar muito em um voto preferencial, hoje eu ainda coloco com muita desconfiança Emilia Pérez, mas acho que é o tipo de Oscar que, numa disputa de Emilia Pérez, que é um filme que tem algum tipo de recusa, o Brutalista, que é um filme que deve dividir também algumas pessoas na academia, ou o próprio Anora, eu acho que não vai ser tão bem quisto ainda, mas o Oscar pode cair no colo dele. Acho que pode cair no colo de muita gente, pode cair no colo de Conclave, pode cair no colo até de um completo desconhecido, de um filme que surja por fora. Não descartaria nem Ainda Estou Aqui, né? Eu acho que esse ano é um ano mais aberto na disputa de melhor filme em muitos e muitos e muitos anos mesmo, desde que eu cubro o Oscar, não lembro de um ano tão aberto, né? E esse lance do voto preferencial, que eu vou fazer um vídeo semana que vem para falar para vocês como que funciona e tudo mais, permite que você boicote filmes, permite que você pegue filmes favoritos e coloque lá embaixo na sua lista junto com um grupo de pessoas e isso pese contra o filme. Então não é necessariamente o filme que mais pessoas acham o melhor, mas é o filme que mais pessoas acham ele agradável o suficiente para ficar nas primeiras posições, né? Então isso pode pesar muito, é só essa categoria que funciona assim e pode pesar muito. No momento eu ainda mantenho Emilia Pérez vencendo o melhor filme. Não sei se daqui a um mês isso vai estar diferente. Vamos acompanhando, vou acompanhando com vocês, vou fazendo vídeos semanais sobre o Oscar com vocês pra gente poder ir debatendo. Um ano que a gente tem a nossa atenção mais do que especial, mais do que redobrada, por causa das indicações históricas do Brasil, né? Indicação histórica para melhor filme, segunda vez, que teve o Beijo da Mulher-Aranha, mas o Beijo da Mulher-Aranha é coprodução brasileira e tudo mais. Aqui, Ainda Estou Aqui é realmente um filme brasileiro, falado em português e tudo mais. A gente tem também a Fernanda Torres sendo a segunda atriz brasileira, depois da mãe dela, a ser indicada. Então, um filme com uma bela campanha, com grandes chances, que a gente espera que essa segunda fase de campanha possa impulsionar o filme. Eu sempre volto aqui para falar com vocês sobre isso. Gosto muito da repercussão que está tendo, o debate que eu tenho com vocês, é sempre muito interessante os comentários. Muito, muito legal mesmo o que está acontecendo esse ano. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver meus outros projetos, minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.